começar algo novo é sempre um desafio, Nelson. Sim, Cris. E quem está disposto a enfrentar é o Edson Bonfim. Ele quer iniciar do zero uma criação de galinhas e pede ajuda. Edson, a Elia Martins foi buscar algumas orientações para você em Minas Gerais. Esse galinheiro ficou pronto em janeiro. O pessoal aqui do sítio também está começando no negócio. Então, Edson é o lugar ideal para responder a sua pergunta. Simone, qual que é o primeiro passo para começar a fazer uma granja? Bom, o primeiro passo é a infraestrutura. O galpão deve ser posicionado, a comieira do telhado na posição leste-oeste, para o sol passar em cima do telhado e não entrar dentro do galpão. O ideal para o pequeno agricultor que está começando, para o agricultor familiar, é que esse galpão tenha 6 metros de largura e o comprimento de acordo com a quantidade de aves, o comprimento desejado. O ideal é a densidade de 5 a 7 aves por metro quadrado. E ter também o pé direito no mínimo de 3 metros, para ter uma boa ventilação, principalmente aqui na nossa região norte de Minas, que é muito quente. Edson, o galpão deve ter paredes de 1 metro de altura e depois uma tela para proteção. Para não entrar passarinhos, porque os passarinhos são transmissores de doença. Além da tela ser todo vedado próximo ao telhado, para que não entre passarinhos lá dentro do galpão. O conforto térmico é essencial para as galinhas, por isso nas laterais o galinheiro tem estas cortinas, que são abertas ou fechadas para controlar vento, chuva e temperatura. Outro detalhe é que num sistema semi-intensivo como esse, além do galinheiro, existe uma área de pasto para os animais. Fornece a ração dentro do galpão e a galinha tem livre acesso ao pastejo. O ideal é que seja grama estrela ou grama Tifton. E que área que tem que ter? Nesse sistema semi-intensivo é meio metro quadrado por ave. As galinhas passam o dia no pasto e naturalmente voltam ao galinheiro ao entardecer. Dentro do galpão tem que ter essa cama aqui, que o ideal é que ela seja de 5 a 15 centímetros. Que ela pode ser ou de maravalha de pinos ou casca de arroz, que são os materiais mais indicados. Que é para a galinha não ficar em contato com as fezes. O puleiro também não pode faltar. Pode ser feito de galhos, como esse, e deve ficar de 40 a 60 centímetros do piso para facilitar a subida das aves. Se houver vários níveis, também deve-se manter essa mesma distância entre eles. Os ninhos também, a altura mínima para colocar os ninhos é de 40 a 60 centímetros. O tamanho do ninho para uma galinha varia de 30 a 35 centímetros de largura, de fundo e de comprimento. E sempre colocar num lugar mais protegido, onde tem uma parede, para ficar um lugar mais quentinho, melhor para a galinha ir montar. De olho na postura de ovos, o galinheiro tem ainda luzes artificiais. Com a luz artificial, vai induzir os hormônios da galinha para ela manter a postura, Comedouros e bebedouros são outro fator importante. Tem vários tipos de comedouros, Esse aqui mesmo, que é um circular, 1 para 30 aves. Tem outros comedouros, dependendo do tamanho do comedor e do tipo de comedor, vai ser dimensionado de acordo com o número de aves que tem no galpão. E o bebedouros também é a mesma coisa. A água fornecida deve ser de boa qualidade, clorada, e os bebedouros devem ser lavados todos os dias. Com todos esses cuidados, a Bruna, dona da criação, já está colhendo os primeiros frutos do seu investimento. Fizemos o Pronar, o dinheiro do Pronar saiu com a gente e a gente começou a executar. Quanto que vocês investiram? Em torno de uns 50 mil, mais ou menos. Ao todo, até com as galinhas. Você acha que vai ter um retorno logo desse investimento? Provavelmente daqui a 1 ano e 3 meses pode ser que já tenha algum retorno. O cuidado que vai estar gerando um lucro pra gente mais na frente. Edson, essa estrutura que você viu serve tanto para galinha de postura quanto para a criação de frango caipira. E uma terra de Minas Gerais tem uma cartilha sobre boas práticas nessa área. Então, já abra aí a câmera do seu celular, aponte para o código que está na tela. É um atalho para baixar esse material. Você vai encontrar orientações para selecionar as aves, os cuidados do dia a dia e dicas de alimentação e saúde dos animais. Esse conteúdo também fica disponível lá no nosso site. É de graça.
Agora, a dúvida da Fátima de Mogi Guaçu, São Paulo. E também de muita gente que tem orquídea em casa. A da Fátima está assim, olha só, meio caidinha. Ela quer saber se a planta tem salvação. O Pedro Málaga levou a pergunta para uma especialista. Folhas murchas e caídas. Essa orquídea está sofrendo. Assim como a sua, Fátima. A Vivian Klein Hunevik, que produz flores em Olambra, São Paulo, conta por quê. A orquídea, quando ela está só no estado vegetativo dela, que é quando ela só tem folhas e raízes, ela tem um consumo de água e energia. A partir do momento que ela emite hastes florais, ela está emitindo como se fosse a perpetuação da espécie dela. As flores são os órgãos reprodutores da orquídea. Então ela vai fazer de tudo para que elas durem mais e sejam mais atrativas para os polinizadores. A orquídea passa a ter um consumo maior de energia e água. Ela precisa de mais do que vem do solo através das raízes e quando isso falta, ela vai sugando das folhas para mandar para as flores. A gente separou duas orquídeas. A que recebeu água na quantidade suficiente, veja só, está com as raízes úmidas e verdes. Já essa outra, que não foi tão bem regada, está com as raízes secas e esbranquiçadas. Então, Fátima, a planta pode estar com sede. A Vivian recomenda fazer o seguinte. Em geral, as phalaenopsis, que é a orquídea que a Fátima tem em casa, sem flores no estado vegetativo, que é quando tem folhas e raízes, costuma ser um intervalo de 7 dias, uma vez por semana. Quando tiver flor, talvez esse intervalo diminua para 5 ou 6 dias, de acordo com o ressecamento das raízes. E a quantidade de água? A quantidade de água é abundante, a gente precisa garantir que todas as raízes sejam hidratadas na água. O ideal é colocar a orquídea embaixo de uma torneira, usar um regador e molhar todas as raízes, deixando o excesso da água sair por baixo do vaso que tem esses furinhos aqui. O tempo de recuperação da planta vai depender de quão desidratadas as raízes estão. Em alguns casos, uma parte das raízes vai acabar morrendo, mas isso não é um grande problema, já que a parte que ainda é possível de ser recuperada vai voltar a ficar verdinha e novas raízes vão nascer. As folhas que já estão murchas, elas não voltam mais. Em geral, as novas folhas vão voltar saudáveis. Fátima, não é necessário arrancar as folhas murchas da planta, mas se as raízes estiverem muito ressecadas, essas sim você pode retirar. Uma turma de crianças de São Paulo, capital, escreveu uma cartinha. E a gente adora quando chegam cartas na redação do Globo Rural. A dúvida, vejam só, veio em forma de desenho sobre a horta da escola. Olha que graça! O professor Rafael Mendonça também mandou a foto para contar o problema que eles estão enfrentando. O pé de melancia dá flores, mas não dá frutos. Por que será? Vamos ver na reportagem do Renato Biasi. Professor Rafael e alunos, nós vemos até Mossoró, no Rio Grande do Norte, trazer as dúvidas que vocês colocaram aqui na cartinha de vocês. Nós viemos até o campus da Universidade Federal Rural do Semiárido e vamos conversar com o agrônomo Leilson Grangeiro, que é professor aqui da universidade. Professor, por que às vezes acontece de a melancia dar flor, mas não dá fruto? Professor Rafael e criançada, essa é uma dúvida e um problema muito comum que acontece em hortas escolares, em pequenas áreas de plantio de melancia. O que a gente percebeu nas fotos que veio junto com a carta é que parece que elas foram plantadas muito juntas, ou seja, estão adeçadas. Né? E isso pode dificultar a chegada do inseto ao alvo, que é a visita na flor masculina e depois na flor feminina. Então, criançada, vamos entender qual é qual. No caso da melancia, vocês podem encontrar tanto a flor masculina quanto a feminina no mesmo pé. Para ajudar na identificação, a masculina tem esse cabinho, enquanto a feminina tem o ovário, que se parece com um fruto bem pequeno. Na hora de plantar, a dica do professor Leilson é dar uma distância de 1 metro entre as plantas. Se vocês quiserem cultivar outras espécies, deixem no centro do canteiro para tomate, pimentão, que precisam ser tutorados. E reservem os cantos para os pés de melancia e de outras frutas que crescem em rasteiras, como melão e abóbora. Se forem cuidar de mais de um canteiro, vale manter um espaço de pelo menos 2 metros entre as linhas. A gente tem que imaginar que no início a gente acha a planta muito pequena, mas ela vai crescer. Então a gente tem que deixar esse espaço para a planta crescer.
O passo seguinte é trazer mais insetos para o ambiente da horta. São eles que vão garantir que a polinização ocorra. Ao visitar a flor masculina para coletar o néctar, o inseto coleta também um grão de pólen. Ele vai fazer a mesma coisa ao visitar a flor feminina. A tendência aqui agora é esse ovário se desenvolver, crescer e dar a origem do fruto. O inseto mais eficiente para polinizar as flores da melancia é a abelha africanizada. Ela faz mais visitas e permanece por mais tempo em torno das flores. O corpo peludo ajuda a transportar o pólen. O problema é que esse tipo de abelha tem ferrão e pode picar. Felizmente, existem insetos mais amigáveis às crianças que cumprem bem o papel de polinizadores e pomares pequenos. Abelhas sem ferrão, diversos insetos fazem polinização também na melancia. Pode procurar um apicultor da região que trabalha com abelha e conseguir lá uma colmeia. Ocupa um espaço muito pequeno, porque as caixas começam bem pequenas. Se nada disso der certo, ainda tem uma carta na manga: a polinização manual. Vou pegar essa flor masculina e vou levar em contato aqui com a flor feminina e vou fazer a espécie do esfregaço, Então isso eu estou fazendo o papel do inseto, eu estou depositando o grão de pólen na flor feminina. Professor, depois da polinização, em quanto tempo a criançada vai poder comer melancia no recreio? Essa aqui não está pronta ainda, mas 40 dias em torno após a polinização, a criançada vai ter a melancia vermelhinha e doce para ser consumida no intervalo das aulas. Outra forma de atrair insetos polinizadores é plantar espécies que têm flores chamativas, ricas em néctar, como girassol, manjericão, alecrim, calêndula e a capuchinha. A horta fica mais bonita e cheia de bichinhos. A gente quer responder também a sua carta. Basta colocar no envelope Globo Rural CEP 04583-905. Ou você pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, anote o número 11 5509 9118. Repetindo, 11 5509 9118. Participe. Agora, a agenda do campo na semana. Festival de baunilha em Cocalzinho de Goiás. Festa dos produtores de limão em Monte Alegre, Pará. Encontro sobre soja em Itapeva, São Paulo. No Espírito Santo, Dia de Campo das Mulheres do Cacau em Linhares. E Feira de Turismo Rural em Venda Nova do Imigrante. Exposição agropecuária em Itanhem, Bahia. Festival da Floresta em Tiradentes, Minas Gerais. E haja festa no Paraná, tem a da leitoa em Lobato e do ovo e abacate em Arapongas. E festa da codorna em Joinville, Santa Catarina. E tem mais evento no Giro de Notícias. Em Campo Florido, no Triângulo Mineiro, foi realizada a Mega Cana, uma feira dedicada à cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Realizado há 18 anos, o evento reúne representantes do campo e da usina. Nessa edição, a feira contou com mais de 50 expositores, além de cursos e palestras. Agricultores do Nordeste da Bahia protestaram contra os baixos preços da laranja no estado. Eles distribuíram 12 toneladas da fruta de graça nas margens da BR-101 em R$1.000. Esta semana, o valor recebido pelos produtores pela tonelada ficou em cerca de R$250, cerca de 70% a menos que na mesma época do ano passado. E segundo os agricultores, bem abaixo o custo de produção, de R$480 a tonelada. A colheita na região cresceu muito e